Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e abra no capítulo 25 do livro dos Números. Capítulo 25, ele contém 18 versículos. Ele já é um pouco menor do que os outros que nós estudamos. E nós vamos dar continuidade então a esse estudo deste livro que está com certeza muito interessante, né? Tenho certeza que vocês estão gostando do estudo, vocês que são fiéis ao estudo, gostam de acompanhar. Hoje nós vamos ver sobre a devassidão dos israelitas. Os israelitas, povo eleito, mas também é um povo pecador. É um povo que não é perfeito, né? Então é muito importante entendermos que a Bíblia, ela nunca escondeu os defeitos do povo eleito. Ela nunca escondeu os pecados do povo eleito. Ela nunca mostrou este povo eleito como um povo santo. Ele é um povo santo, porém pecador. Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade muito limitada sobre santidade. Nós acreditamos que santidade é sinônimo de perfeição, e não é, nunca foi. Ser santo é ser uma pessoa comum, é ser uma pessoa normal, que comete os seus erros, que erra, que peca, mas que depois se arrepende, retoma o caminho e começa a caminhar novamente com Deus. Isso é santidade, ok? Então, o capítulo 25 vai tratar da devassidão dos israelitas. Então vamos à leitura, abra a sua Bíblia no capítulo 25 e vamos fazer a nossa leitura atenta, tranquila, deste capítulo 25. Vamos lá? Habitando os israelitas em Sitim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Araão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Araão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu.
por isso não os extingui em minha cólera. Dize-lhe, pois, que lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambre, filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cosbi, filha de Sur, chefe de tribo de família patriarcal em Madiã. O Senhor disse a Moisés: atacai os madianitas e matai-os, porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente, por meio do ídolo de Fegor, e de Cosbi, sua irmã, filha de um chefe de Madiã, que foi massacrada no dia do flagelo, que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogor. Esta é a leitura do capítulo 25. Quanta tragédia, mas não é, já repito, desde o início aquilo que eu já disse muitas vezes antes, em estudos passados. Em momento algum podemos ler o texto ao pé da letra. Não podemos ser fundamentalistas na leitura bíblica, senão nós fazemos de Deus um assassino sanguinário, que adora sangue. Isso não pode acontecer, ok? É uma maneira de escrever, né, que nós temos aqui. É bom entendermos isso. É uma maneira de escrever o texto sagrado que a escola teológico-literária sacerdotal usa, tá bom? E nós vamos ver isso no desdobramento desse estudo do capítulo 25. Baal-Fegor. A releitura, mais uma vez eu digo, como eu disse no estudo passado, a releitura do passado de Israel não esquece nada do que constituiu a experiência de seus antepassados na caminhada pelo deserto, em direção à terra prometida. Porque ali aconteceram revoltas, protestos, desânimos, tentação de voltar para o Egito, ambição e avarezas. Situações que fazem parte de toda a vida humana. Todos nós temos essas situações dentro de nós. Todos nós, em determinado momento de nossa caminhada terrena, nós também passamos pelas revoltas da vida, pelos protestos, pelos desânimos, pelas tentações de voltar muitas vezes ao passado, saudosismo, não é? Todos nós. Quantos jovens não têm saudade de um tempo que nunca viveu? Mas tem saudades. É uma coisa fantasiosa. Quantos de nós já não viveu a tentação da ambição, da avareza, uma pessoa avarenta que não sabe dividir, que é egoísta? Todos nós temos essas dificuldades dentro de nós. E o povo de Israel não foi diferente. No deserto isso aflorou mais ainda, né? Então, essas situações que fazem parte da vida humana e que no deserto adquirem o valor simbólico da consciência
que vai se formando, que progride, mas que também regride. Repito, a história do povo de Israel é a nossa história. Ora nós avançamos na vida espiritual, na vida pessoal, comunitária. Ora nós regredimos. Faz parte. Damos 2 passos para a frente e 3, 4 para trás. Faz parte da condição humana. Com o povo eleito não foi diferente. Por isso a Bíblia não esconde essas situações do povo eleito. Ok? Então é uma releitura do passado que o autor sagrado faz aqui no capítulo 25. Tá? Nessa mesma linha de releitura dos antepassados, especialmente dos pecados em que caíram, encontramos este relato da idolatria. O capítulo 25 fala do pecado da idolatria, que acaba sendo novidade no contexto narrativo das marchas pelo deserto. Aqui ele aparece como uma novidade neste contexto narrativo das marchas pelo deserto. A idolatria, o pecado de Israel, o grande pecado de Israel, a idolatria. Tá? Acampados em Sitim, o povo começou a corromper-se e acabou prestando culto a Baal-Fegor. Baal-Fegor é um deus considerado o deus da fertilidade daquele lugar, daquele ambiente, cujo culto incluía a prostituição sagrada. Existiam prostitutas sagradas que faziam parte do culto a esse deus pagão, Baal-Fegor. Então o povo caiu nesse pecado da idolatria. Como se não bastasse oferecer sacrifícios a este ídolo, a este Baal-Fegor, esse pequeno deus, esse deusinho do povo de Moabe, né? Ainda se prostituíam com as prostitutas sagradas, porque Baal-Fegor era o deus da fertilidade daquele lugar. Tá? Então esse foi o pecado do povo, que aqui acontece como uma novidade no livro dos Números. Né, o pecado da idolatria. Esse novo pecado de Israel atrai a ira e o castigo de Deus, entre aspas, ok? O relato fala-nos de uma matança, né, sumamente exagerada, que só os autores sagrados sabem fazer, exagerar nas suas escritas, né, para ter mais veracidade, né? De uma matança sumamente exagerada e de uma atitude divina, que poderíamos dizer promove a violência e só acalma a sua ira, a ira divina, quando é suficiente o sangue derramado. É o que nós vimos na leitura do capítulo 25, que acabamos de fazer e que estamos estudando. Ok? Agora, gente, preste muita atenção nisso, vocês que estão acompanhando esse estudo da Sagrada Escritura. Precisamos ter muito cuidado com a interpretação das passagens como essa. Porque aqui nós temos uma imagem de um Deus assassino, de um Deus intolerante, de um Deus implacável que tem sede de sangue. Então precisamos ter muito cuidado ao interpretar passagens como essa que nós vemos na Bíblia. Ok? Continuemos então. Não podemos dar valor real ao que evidentemente possui um valor simbólico. Toda essa escrita, essa maneira de falar tem um valor simbólico, não real. Tá? Não real.
A grande preocupação dos redatores que redigem o livro dos Números, dos redatores do texto, era o quê? Resgatar a fé do povo, sua identidade e, sobretudo, incutir a ideia de absoluta obediência ao Senhor e a total rejeição a qualquer outra proposta religiosa. Então esta é a intenção do autor sagrado ao escrever desta forma. Então qual é a intenção deste capítulo? De longe está mostrando ou acusando Deus de ser um sedento de sangue, um Deus sanguinário, um Deus vingativo, que não tolera um passo errado dos seus filhos. Esse Deus não é o Deus de Israel. Então é uma maneira do autor sagrado escrever com a intenção, a preocupação dos redatores é resgatar a fé do povo, a sua identidade e, sobretudo, inculcar na mente do povo, a ideia absoluta de obediência a Deus, ao Senhor, e a rejeição total a qualquer outra proposta religiosa. O povo de Israel não pode, em hipótese alguma, cair na tentação de cultuar um outro Deus que não seja o Deus de Israel, que não seja o Deus dos patriarcas. Então esta é a intenção do autor ao escrever nesse estilo. Ok? Entendemos até aqui? Para não distorcermos a imagem de Deus? Então vamos continuar. O próprio povo sabe por experiência que quando procurou outros deuses, isto é, quando desobedeceu e foi infiel ao projeto da vida e da justiça proposto por Deus, a única coisa que conseguiu foram fracassos e quedas, que os autores bíblicos assemelham à morte. Desobedecer a Deus para o autor bíblico, para o escritor sagrado, ser infiel a Deus, buscando outros deuses, significa morte. Pecado é morte para os autores bíblicos, ok? Passagens como essa induziriam o crente atual dos dias de hoje à intransigência e à intolerância religiosa, se for lido ao pé da letra, E até poderiam alimentar e justificar atitudes violentas que com grande facilidade se atribuiriam à autoridade divina. Então não podemos interpretar o texto desta maneira. Então, para resumir o capítulo 25 que nós estamos estudando, Deus não é este sedento de sangue. Deus não é esta pessoa que o capítulo 25 mostra que manda matar aquele que se prostituiu com as prostitutas sagradas, nem matar aqueles que ofereceram sacrifícios a Baal, ao Deus da fertilidade. Esta é uma maneira do autor bíblico escrever para resgatar a fé de Israel, repito mais uma vez para ficar gravado, resgatar a fé do povo, a sua identidade e, sobretudo, incutir na memória do povo a absoluta obediência a Deus. Obedecer a Deus é vida, desobedecer a Deus é morte. É nesse sentido que vai o capítulo 25. E a rejeitar qualquer outra proposta de religião, qualquer outro tipo de Deus que não seja o Deus de Israel. Este é o objetivo do capítulo 25 do livro dos Números.
Ok? Então, nós encerramos por aqui o estudo deste capítulo. Espero vocês para continuarmos o estudo do capítulo 26 em seguida. Faltam, a partir de agora, 10 capítulos apenas para acabarmos o estudo do livro dos Números, que são 36 capítulos. O próximo estudo será o capítulo 26. Obrigado a você que tem sido perseverante e fiel desde o início conosco. Um abraço a todos e até lá.